Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira geladinha, 23 de maio de 2022. E cá estamos nós aqui novamente para fazer aqui o nossa segunda-feira poderosa, né? Por que será que a gente faz essas segundas-feiras poderosas? Essas capacitações, elas são muito importantes no nosso dia a dia. Porque aqui a gente não só a gente evolui, né? Aqui a gente procura manter um crescimento contínuo. Hoje a gente vai falar de algumas coisas que estão completamente relacionadas com o recrutamento e também com as coisas que levam a gente para frente na nossa vida. E recrutamento, pode anotar para você, porque para vocês isso, porque tem tanta gente que tem bloqueio com recrutamento, acha que isso é uma coisa assim mais difícil do que vender, etc. Hoje vocês vão entender esses pequenos princípios. Então vamos lá, né? No final, dependendo de como tiver, a gente pode até abrir para perguntas, porque o recrutamento tem todo um ponto de vista que você vai entendendo ao longo do tempo. Bom, primeira coisa importante para vocês saberem, sempre é bom recapitular, sempre é bom lembrar, já que o assunto é recrutamento, e hoje a gente vai falar da nossa série 4, aula 4 do recrutamento, que é o quê, gente? Uma coisa que está totalmente ligada ao recrutamento, então por isso é importante a gente lapidar isso todos os dias, tá? Lapidar, que é o quê? Recrutamento é igual a visão clara. Sim, é muito importante a gente falar com as pessoas, mas quando a gente recruta, a gente está passando a visão de alguma coisa. É a visão clara do que você pode chegar, entender o processo todo da Herbalife, que se você não chegou ainda, não é porque você não sabe, não é porque Herbalife não é para você, não é porque você tem que ser muito especial, simplesmente você precisa ter a sua paciência de fazer até dar certo. O processo de chegar a presidente da Herbalife está relacionado com fazer até dar certo. E nesse processo existem algumas coisas que estão relacionadas com o recrutamento e com o trabalho de lidar com as pessoas, que quando a gente entende que faz parte do processo, eu não vou dizer que vai ficar agradável, eu não vou dizer que é muito bom, mas você simplesmente vai ter um entendimento de como reagir melhor. Que é o quê? Anota para vocês, lidar com pessoas. O trabalho do recrutamento não é simplesmente levar uma pessoa para o processo e cadastrar, porque a gente falou de construção de royalty. É aquela pessoa, recrutar uma pessoa, recrutar e patrocinar, entender o processo. E são pessoas diferentes com tem todo um histórico diferente de valores, de educação, de nível social, de entendimento da vida. Tem pessoas que vêm muito preparadas, tem pessoas que vêm sem preparo nenhum, né? Tem pessoas que são extremamente negativas, outras são extremamente positivas. São pessoas diferentes e você vai entender a história de cada um para poder ajudar a continuar nesse processo. Isso é muito importante de entender todo o trabalho do patrocínio. Então, uma coisa importante para você fazer, que vai te ajudar nesse processo, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? E algumas outras que a gente vai falar aqui da série da série de hoje, né? Não de outro, da série de hoje. E é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa é você pessoalmente fazer uma vez por mês a sua mentoria, o seu aconselhamento com o seu mentor, com o seu tabulador. É muito importante isso. Por quê? Porque uma vez que você recebe isso, você vai entender o que é esse acompanhamento personalizado que eu estou falando aqui para vocês. Às vezes faz tempo que você não faz. Se você fez algumas vezes, então eu acabei de dar a frequência para você fazer uma vez por mês. Primeiro, para entender como é o processo de ajudar o outro a atingir o objetivo dele. O segundo é para você entender como que é a evolução desse processo. Evolução e, às vezes, retrocesso, faz parte. Às vezes a gente está em crescimento, às vezes a gente está em queda, mas o objetivo é que seja subida, queda, subida, queda, subida, queda, até chegar ao sucesso. O sucesso, né, no caso aqui a gente está falando do plano de marketing Herbalife, ele não é uma linha que só sobe. Seria tão bom, ou não, né? Talvez não tivesse graça. Se todo dia você fizesse um cliente, no dia seguinte você faz 2. No dia seguinte você faz 3. Já pensou? Um dia você recruta 1, outro 2, outro 10, outro 20, outro 30. Todo dia só cresce, só cresce, só cresce. Só sobe, só sobe, só sobe. No começo é bom, passa um tempo, não tem tanta graça. Eu sei que você acha que teria, mas não teria o mesmo valor se não tivessem as dificuldades e os percalços no caminho. Tudo na vida que é de valor, tudo na vida que é longo prazo, tudo na vida que você quer conquistar, tem altos e baixos. O único maior segredo do sucesso em todas as áreas, seja na pessoal, seja como pai, como mãe,
no casamento, com amigos, com a Herbalife, tudo na sua vida é você saber como agir nos baixos, porque os altos e baixos sempre existem. É muito importante não desistir nos baixos, porque eu vejo muitas pessoas que nesses baixos é que saem do negócio, sem entender que é um processo. Esse baixo faz parte de você chegar até lá. Como se aqui a gente ouviu ontem, né, no nosso STS, a comparação, a analogia que o nosso VIP maravilhoso Edgar fez para nós, do Monte Everest. Você está fazendo o processo. Vai ter fase que é mais fácil subir, vai ter outra que vai dar câimbra, vai ter outra que vai doer, tudo. E poderia falar isso na área do esporte, em todas as áreas. Todo mundo que deu certo em uma área é porque sabe como passar um momento de baixa e principalmente às vezes até não sabe, mas não desiste. Isso é muito importante. E aí você chega lá. Certo? Então, isso faz parte do processo. Por que eu estou falando para você? Porque o recrutamento é muito mais do que simplesmente chamar as pessoas. Muitas pessoas acham que um treinamento de recrutamento é você explicar como recrutar a pessoa, como fazer ela se entusiasmar com o plano de marketing. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se entusiasmar com o plano de marketing é fácil. Uma vez que você aprende a fazer esse processo, é fácil. E como fazer a pessoa entender e ficar para sempre na Herbalife? Se você entender esse processo, vai ser muito mais fácil você fazer. Porque é fácil as pessoas gostarem da gente por um dia. Eu quero ver ela gostar da gente para sempre. É fácil a pessoa entender os benefícios do plano de marketing, que você pode ganhar 50%, que você pode ganhar royalties, que você pode ganhar bônus, que você começa e as pessoas vão querer os produtos, e aí você começa a construir sua equipe, e aí você vende um sonho que é real. Só que esse sonho, ele vem para alcançar esses objetivos, ele vem com várias dificuldades. Então, hoje eu quero passar para vocês entenderem o porquê que todas essas dificuldades valem a pena para você, dentro do seu processo da Herbalife, conseguir ter os seus olhos brilhando para sempre. Porque tanto as vendas quanto o recrutamento, tanto uma pessoa que quer ser supervisor, como quer ser equipe mundial, como quer ser guest, como quer ser milionário, como quer ser presidente, essa pessoa precisa, anota para você, o maior segredo da Herbalife, para quem assiste, já ouviu os áudios do Jorge e tudo mais, e Mark Hills, é o quê? É a constância. E a constância é você fazer todos os dias o seu trabalho de vender e recrutar. E você fazer o seu trabalho de vender e recrutar todos os dias inclui fazer bem feito nos processos de altos e baixos. E a Herbalife é uma maratona a longo prazo. É para ficar toda a vida. Então, imagina, você tem que fazer o seu trabalho nos seus melhores dias de alegria. Você tem que fazer seu trabalho nos seus maiores momentos de dificuldade, senão você compromete o seu trabalho que já foi feito. E se você entender que é isso, no jogo da vida é isso, que o jogo da Herbalife é igual, e conseguir dar o seu melhor todos os dias, você vai ser o melhor consultor da Herbalife. Você, com certeza, chega à equipe de presidente, porque simplesmente isso é o segredo, certo? Então, tanto nas vendas, embora que a série seja sobre recrutamento, mas eu quero deixar claro que tanto nas vendas quanto recrutamento, o segredo da Herbalife está no trabalho contínuo, de fazer as mesmas coisas todos os dias. A mesma meia dúzia de coisas, né? Como aquelas meia dúzia de coisas que são importantes para o seu trabalho diário. E dentre as coisas que são importantes no seu trabalho diário, a gente vai falar aqui algumas principais. Então, o primeiro ponto, se você é uma pessoa que quer entender, ser um bom recrutador, uma pessoa que atrai muitas pessoas, uma pessoa que tem uma equipe grande, uma pessoa que é líder, existem alguns pequenos segredos que você vai ter que aprender a lidar. E são dois. Dois segredos. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o meu primeiro treinamento com o Fábio Fujihara. Não foi pessoalmente, foi um treinamento de áudio. Eu ouvi um áudio dele. E foi, olha que incrível, né? Um treinamento dele que mais me impactou, ele nem estava pessoalmente. Por isso que às vezes é importante a gente dar valor para os treinamentos gravados. E ele falava que líder que é de verdade para ser na Herbalife passa por tem que saber passar por duas grandes coisas e saber que isso é normal. A primeira é rejeição. É tanto na venda quanto no recrutamento, é a mesma coisa. A gente fala com pessoas, a gente ouve não. A rejeição não é para nós, a rejeição é para eles. Eles estão se negando a hipótese de tomar o produto ou fazer o negócio. Mas a gente entende que o não veio para nós. Então, saber lidar, saber que o negócio da Herbalife faz parte de todo dia ouvir não. Todo dia passar pelo processo de rejeição, porque para nós o não, uma rejeição mexe com o nosso emocional, você tem que entender que é normal.
Ouvir não é normal. Então, você tem que entender isso. O líder passa por rejeição. Esse é mais fácil que o segundo, tá? Que eu vou falar agora. O segundo é dolorido, mas a gente aprende a lidar. Tudo a gente aprende na Herbalife Habilidade. Sabe qual é o segundo? Ingratidão. Eu até vou ver se eu tenho esse treinamento do Fábio gravado, porque ele é muito interessante. É rejeição e ingratidão. Eu vi isso, eu tinha 2, 3 meses de negócio. Então, você tem que entender se a pessoa... Por quê? Porque aqui, o recrutamento e o trabalho da Herbalife está envolvido com lidar com pessoas. A começar por nós mesmos, mas a gente também lida com outros. E as pessoas, elas são o quê? São complicadas, são diferentes, têm altos e baixos, têm seus problemas, nem todo mundo sabe como lidar. Então, a gente tem que saber que a gente passa todos os dias, uma pessoa de sucesso de verdade, ela passa por essas duas coisas, a rejeição e a ingratidão. E a pergunta que eu faço para vocês agora é: lembra da corrida com obstáculo? Salto com obstáculo, que eu já expliquei uma vez aqui para vocês, né? Um corredor de salto com obstáculo, ele não cai porque ele não olha para o obstáculo, ele olha só na reta final. Quem já viu Olimpíadas na televisão já viu, né? Eles vão levantando a perninha assim, não olha para o obstáculo, é incrível isso, né? É impressionante, inclusive, né? De assistir. E se você entende, se ele escolheu ser corredor com obstáculos, o que ele tem que amar? O obstáculo, ultrapassar o obstáculo, porque senão ele não vai ser um bom corredor com obstáculo, certo? Então, se você entende que se no seu processo de chegar a ter uma equipe grande, de chegar a ter sucesso na Herbalife, eu até poderia falar que é em todas as áreas da vida, mas eu vou falar especificamente da Herbalife, você tem que amar a rejeição e a ingratidão. Olha que coisa difícil. Mas se você entender que faz parte, se você entender que é um processo, você está preparado para não perder o brilho nos olhos no seu processo de recrutamento. Para não perder o brilho nos olhos, e quando eu digo recrutamento, eu vou repetir aqui, que várias pessoas entraram aqui e pegaram o fio da meada, né? Eu vou até repetir essa parte que é importante. Recrutamento, de novo, eu vou repetir mais aulas isso, porque eu não falei tanto, agora é importante eu começar a salientar essa parte. Recrutamento tem a ver com o patrocínio, com manter a pessoa. Entenda o recrutamento como, por exemplo, assim, se você conhece uma pessoa, né? A pessoa pode gostar de você num dia, pode adorar você num dia, mas você precisa manter. Tem a diferença entre você namorar, se apaixonar e ficar, conquistar a mesma pessoa todos os dias. É mais difícil do que conquistar uma pessoa por dia. É verdade? Porque um dia você pode ali contar todas as suas qualidades, acabou. Verdade ou não? A gente abre a câmera, levanta a mão para eu saber que vocês estão me ouvindo, para eu não falar sozinha. Não é verdade ou não? Não é fácil conquistar uma pessoa um dia, você fala ali seu melhor tal, conquistar a mesma pessoa todos os dias. Recrutamento, você tem que entender como conquistar a mesma pessoa todos os dias. Não que você, eu quero que entenda mal, não que você precise, ela precise de você, você não precisa que todas as pessoas do seu grupo adorem você, mas no aspecto recrutamento, ela precisa entender que o que ela tem que se apaixonar todos os dias. Ela tem que se apaixonar todos os dias, o que você vai vender aqui, pelo processo da Herbalife. Existe uma Herbalife que você vende quando você começa um negócio. E é importante você mostrar as qualidades. É óbvio, para a pessoa poder entrar. Mesmo processo quando você vai namorar. Você, primeiro dia que você sai com a pessoa, como é que é? Você não tá maquiada, no caso das mulheres, né? Com a sua melhor roupa, o homem também, aí você vão num lugar, aí cada um tá ali sorrindo pro outro tal. Imagina, não é assim? Como é que começa o namoro? É assim, vai sair, vai passear, vai namorar, tá? Depois que casa, no primeiro dia não mostra tudo. Imagina se você acorda de manhã, aquela bagunça num dia ruim, imagina se esse fosse o primeiro encontro, né? Não ia provavelmente ter próximos, até pode acontecer, mas seria mais difícil. Não é verdade ou não? Quem é casado aqui? Ô, vocês estão devagar hoje, eu tô com frio. Vamos ser participativos hoje. Eu preciso estar, todo mundo estar no mesmo. A Cris tá com frio ali de todo. Então entende o plano de marketing do mesmo jeito. Você precisa primeiro vender a Herbalife. Então lembra que no processo de recrutamento, agora você vai entender por que às vezes você perde pessoas, né? Porque às vezes a gente teve que fazer essa primeira venda, mas a gente tem que explicar que esse é o começo para você ter esses benefícios, como tudo na vida, tá? Como tudo na vida, não existe nada que seja perfeito. Não vender uma coisa perfeita. O resultado, não existe nada igual. O que você pode ganhar na Herbalife, o tempo livre que você vai ter, o dinheiro que você vai ter, todos os benefícios, amizades, viagens, amigos, tudo. Mas, apesar dos resultados serem incríveis,
você precisa entender que o processo todo não vai ter só coisas boas. E isso eu queria que vocês prestassem muita atenção e anotassem. Porque se você entender a dinâmica do recrutamento, você vai entender como não se frustrar com as pessoas, como elas entenderem que é um negócio. O investimento é baixo? É, mas tem investimento. Precisa estar presente, você precisa investir seu tempo, você tem que estar nos treinamentos, você tem que aprender que Herbalife, existe a escola da Herbalife de sucesso. E você tem que vender a ideia do trabalho da Herbalife, porque, vamos combinar aqui, para que a gente quer recrutar uma pessoa? Vocês não querem recrutar uma pessoa que seja presidente? Sim ou não? Então, para ela ser presidente, a gente precisa explicar e entender esse tipo de processo de recrutamento. Você tem que começar a buscar as pessoas sérias. Você tem que começar a buscar as pessoas que vão ser comprometidas. Sério comprometido, eu não falei que tem que escolher pessoas no sentido de ficar, essa pode, essa não pode, essa é rica, essa é pobre, essa tem tempo, essa não tem tempo. Não. No processo de seleção natural, a gente vai ver depois, porque compromisso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com sexo. Compromisso depende de quem? Da outra pessoa querer de verdade. Então, também não significa nada você querer recrutar uma pessoa importante, uma pessoa que é empresária, uma pessoa que conhece todo mundo, se ela não for ter compromisso e falar com as pessoas, concorda? Então, são coisas que não são limitadas pelo quem vem. Por isso que a Herbalife é aberta para todo mundo, para todas as pessoas, mas nem todo mundo é para Herbalife. Por quê? Porque você está buscando um perfil de pessoas. Então, se você colocar para você nessa parte do negócio, claro na sua mente, tudo que a gente foca amplia. Então, o que você está buscando? Uma pessoa que queira trilhar o plano de marketing completo. É claro que nós vamos chegar ao consenso. Se você está buscando esse tipo de pessoas, tenho que falar uma coisa para vocês. Para chegar à equipe de presidentes, nós não crescemos só com as pessoas que vão chegar à equipe de presidente. Nós crescemos também com aquela que quer renda extra, nós crescemos também com aquelas que são só clientes, nós também crescemos com aquelas que vão ser só vendedores. Não é isso. Mas você precisa mostrar tudo. Porque não tem como uma pessoa que entra saber se ele vai virar presidente se você não explicar que existe esse caminho. Vocês entendem essa parte? As pessoas precisam entender o caminho todo. Aí, quando você perceber que depois que você explicou tudo, a pessoa ela vai automaticamente, elas vão se, pelas atitudes delas, elas vão se mostrando que lugar elas vão ficar. Essa aqui vai ser cliente, essa aqui vai querer fazer um trabalho de renda extra, essa aqui vai querer ser só cliente. E você, como a pessoa que é o que está do outro lado, como o patrocinador, como o líder, você tem que mostrar tudo. Então, a primeira parte do treinamento do recrutamento de hoje foi mostrar o plano de marketing inteiro, como que é o trabalho do dia a dia. Explicar que são altos e baixos. Tentar minimizar que as pessoas saiam nos baixos. Ela tem que entender que faz parte, ela tem que entender que é normal. É só ela continuar, está tudo bem, está tudo certo. Ela não está dando errado a Herbalife para ela. A Herbalife existem fases que é mais difícil. Não está dando errado. É só ficar. Então, você tem que entender para você esse processo e também entender para a pessoa. Então, você vai ter que estar ali com ela, estar do lado dela, fazer a parte junto com ela. E aí, no caso, se você, como a pessoa que recrutou, qual é o seu papel? Você tem que detectar qual grupo ela está. E aí você vai ajudá-la de acordo com o que ela quer. Existe uma palavra até que a gente fala, não dá para ser psicopata, né? A pessoa quer renda extra, você quer que ela vire presidente, mas ela não quer virar presidente, ela quer a renda extra. Na teoria, mas Priscila, até parece, todo mundo quer ser presidente. Verdade? Não, gente, tem gente que acha que dá muito trabalho. E não tem problema, mas se você explica para ela que o trabalho para virar presidente é outro, ela não se frustra e ela também não sai do negócio, porque ela sabe que ela está fazendo o trabalho da renda extra, que é trabalhar só com as vendas, e aí ela entende qual vai ser o resultado dela. O problema é que às vezes a pessoa está fazendo o trabalho da renda extra achando que vai ficar rico e virar presidente com um grupo enorme. E aí o que acontece? A pessoa se frustra. E por que ela se frustra? Porque ela acha que ela está indo para um lugar, mas ela está indo para o outro. Então, você, como um bom patrocinador, você tem um papel. Explicar qual é o processo para ela de chegar até aqui. Saber identificar as suas pessoas, né? Porque você tem que saber orientar. A da renda extra é um tipo de orientação, aqui que é plano de carreira é outra orientação, aquela que quer tomar os produtos é outra orientação, e você vai conseguir dar a informação adequada. Outra coisa importante para você saber como patrocinador, as pessoas têm momentos de vida diferentes.
que significa isso? Significa que uma pessoa pode ter começado pela renda extra, pode ter trabalhado só com as vendas e ela pode mudar de ideia e falar, nossa, chega, agora eu quero plano de carreira. Outra fase de vida, uma época tinha filho pequeno, agora não tem. Uma época ela estava numa situação econômica, agora está em outra. De repente, agora, eu não aguento mais, ficou claro. De repente, agora, ela está disposta a pagar o preço. Então, você tem que sempre estar ali detectando todas as suas pessoas, que momento ela está. Nossa, que difícil, como eu faço isso? Lembra que eu comecei aqui falando? Fazendo a sua mentoria mensal, o seu aconselhamento pessoal. Você tem que fazer o seu aconselhamento pessoal com o seu tabulador acima, ou com o seu milionário acima, ou com o seu presidente, né? Com o seu mentor, que seja, né? Meu mentor não é meu patrocinador, é o seu mentor. Quem é seu mentor? Fazer ali o trabalho com ele e, terminado de fazer a sua mentoria com o seu mentor, fazer mensalmente, você ficar pronto. Você está sendo direcionado e você vai saber direcionar outras pessoas. Quando você faz essa mentoria mensalmente, você consegue ver se os objetivos da pessoa mudou. Ai, mas tem gente que não faz mensal. Tudo bem, tem gente que não faz mensal, mas se você faz pelo menos a cada 3 meses, ou pelo menos a cada 6 meses com a pessoa, o que vai acontecer? Ela simplesmente, você vai perceber quando ela está com um compromisso diferente, tanto para mais quanto para menos, para poder ajudar. E você faz esse acompanhamento. Não tem o acompanhamento do cliente? Aquele que quer perder peso, aquele que não quer, você não vai acompanhando o cliente? O consultor, a gente também faz o acompanhamento, para saber se as metas dele estão certas com as atividades dele, que estão certas com o que ele quer fazer no dia a dia. E essa coerência é um tema básico do dia de hoje. Hoje o assunto do recrutamento é coerência. Certo? Eu quero que vocês digitem aqui para mim no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, porque hoje foi entrando pessoas, estamos em times diferentes aqui. Não sei quem pegou desde o começo. Então, o assunto hoje é a coerência do negócio. Então, a gente começou falando de novo. Volta tudo. Nós começamos falando o quê? O caminho do sucesso no Herbalife. Ele tem muitos, não é uma reta, ele tem altos e baixos até chegar lá. Você precisa entender isso. Trabalhamos com pessoas. Os 2 sentimentos que a gente mais tem como líder na parte do recrutamento e trazendo as pessoas é rejeição e ingratidão. É normal. Então, quando eu dei o exemplo, quando você vê a corrida com obstáculo, que a pessoa olha lá para frente, ela nem olha para o obstáculo. Ela ama o quê? Passar o obstáculo. Por quê? Porque o trabalho dela é corrida com obstáculo. Se você está na Herbalife e tem a visão clara, que recrutamento é visão clara, você entende que para chegar lá você precisa passar por muita rejeição, por muita ingratidão, para que você construa a equipe e ajude as pessoas. E o mais importante é, se você entendeu esses altos e baixos, você explicar para as suas pessoas que nos baixos elas estão no caminho e saber lidar com os momentos de baixa. Mas mais importante do que saber lidar com eles, às vezes você pode não saber lidar, é o quê? Não desistir nos momentos de baixa. Ficou claro? Fiz um resumo de tudo que eu falei aqui até agora. Então, recrutamento é igual a visão clara. Comecei com isso. E por que eu queria explicar isso? Porque a visão clara de que nos baixos fazem parte do crescimento. De que quando você ouve muito não, faz parte do crescimento. De que quando você tem um grupo, um downline que você ensina tudo, ele é ingrato com você, faz parte do caminho do sucesso. Não é porque está tudo dando errado com você, não é porque uma pessoa te trata com ingratidão que você é um mau líder, faz parte, algumas pessoas vão ser assim, o ser humano é difícil, a começar por nós mesmos. Vocês entendem isso? Esse é o trabalho, entender mais de pessoas e entender o processo e fazer com que as coisas aconteçam. Nunca desista, fica até o final, porque todo mundo que fica até o final, chega, certo? Então, essa é a primeira parte do processo de outro, fazer mais uma vez até dar certo, e lógico, entender os números, né? Não tem como não entender os números. Sempre a cada 10 pessoas que você fala, 3 ou 4 vão querer. Só que não são 3 ou 4 que falam que vão querer. Essa é outra coisa para você notar. Você fala com 10, 9 vão falar que querem. Mas, na verdade, só 3 ou 4 querem. Então, o ser humano é assim, ele não sabe, às vezes, falar muito não. Tem uns que vão falar não. Ele fala, eu vou, eu quero, mas no final ele não quer. Já aconteceu com você de convidar uma pessoa que falar que vai com certeza absoluta e não foi? No STS, na HUE, não sei onde. Já aconteceu com vocês? Bem-vindo à Herbalife, esse é o caminho. Então, de novo, para você que está aqui tentando entender essa parte do recrutamento, quando alguém fala para você e não vai, não é que tem alguma coisa errada, não é que não é que você não sabe recrutar. Simplesmente você precisa, anota aí, fazer números maiores.
Mas eu não quero simplesmente, né, por isso que é uma série grande e complexa, porque o sucesso da Herbalife, como tudo na vida, está nos detalhes. Eu não quero resumir para vocês que recrutamento igual a números. Por quê? Porque não precisa perder tantas pessoas no processo. Você pode fazer muitos números e entender essa parte de você entender o plano de marketing. Agora, para você não ficar assim, com preguiça, para você não ficar achando que é difícil tudo isso que eu falei, eu vou explicar para vocês, gente. Esse ano eu completo 20 anos de Herbalife. 20 anos. E tem algumas lições que eu posso passar para vocês. A primeira delas é que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, tudo isso eu aprendi nos eventos, no sistema. Eu sou fruto do sistema. Eu não sou formada em nada. Entrei aqui, eu tinha acabado de fazer 24 anos, super jovem, estagiária, começando e parando várias faculdades, nunca terminei nada do que eu comecei. E na Herbalife eu resolvi levar isso a sério. O sistema da Herbalife é a única coisa, única não, né? Mas uma das únicas coisas que eu fui impecável. Poucas coisas eu fui tão impecável como o sistema. As outras, tem coisas que eu sou boa hoje que eu fui bem ruim no começo. Normal, a gente vai melhorando. Mas essa eu fui impecável. Se você hoje está aqui e não é impecável com essa parte, não tem problema, você pode passar a ser, não tenho dúvida. E se você foi um dia e hoje não é mais, você precisa voltar a ser. Todo mundo com a sua consciência. Agora, assim, o que você tem de lição? O que eu posso explicar para vocês de lição? Por ter sido impecável desde o começo. Quando você decide ser impecável com alguns pontos que eu vou passar aqui para vocês, você cresce mais rápido. Quem aqui quer crescer rápido? Então, para crescer rápido, não tem segredo. Tem um segredo que não tem segredo. Segredo número 1, minha filha. A impecabilidade, não sei se existe essa palavra, acabei de inventar. Com o sistema seria a participar de todos, sem escolher, não faltar nenhum, não importa o que aconteça. Gente, eu nunca faltei nenhum. Eu sempre falo que se vocês não me verem num evento, tem só 3 hipóteses. Ou eu morri, que daí não tem como eu ir a participar, né, gente? Tem jeito nenhum. Ou peguei uma doença infecto-contagiosa, que daí é sacanagem, você entrar numa sala com uma doença infecto-contagiosa, ou morte de parente de primeiro grau. Quando eu falo primeiro grau, pai, mãe, nem vou falar filho, Deus me livre, irmão e tio, essas vocês entenderam, só primeiro grau mesmo. Priscila, que radical, mesmos motivos pelos quais você poderia faltar no emprego, que nem vai mudar seu futuro. Ou quando você falta no emprego, você pode faltar porque é aniversário do seu filho? Sim ou não? Você pode faltar no emprego porque é dia do aniversário do seu filho? Ninguém está me respondendo. Não, claro que não, você é mandado embora. Seja um bom chefe com você, seja um chefe que vai te levar para o futuro, não seja um chefe que deixa você fazer tudo, senão você não vai ter resultado nenhum, né? Até porque dia do aniversário do filho é relativo. Você pode comemorar um dia antes, um dia depois. Ninguém falou não vai comemorar, não vai cantar parabéns, entendeu, gente? Aniversário de casamento, pode faltar? Não. Aniversário, festa, casamento do melhor amigo. Gente, os mesmos motivos pelos quais você não poderia faltar no seu trabalho. É fácil de entender, gente. Não tem segredo. É a mesma coisa com a Herbalife. Impecável com os treinamentos é isso. Tem gente que acha que é impecável no treinamento, mas sempre tem alguma coisa que ela pode faltar. E, de novo, isso não é indireta para ninguém. Eu nem sei quais treinamentos você já faltou e nem sei quais os motivos. Eu estou falando o que eu fiz, o que é considerado uma coisa impecável com treinamento. É uma regra, tá? Um princípio, não é uma indireta para ninguém. O que seria o princípio? Você só falta por esses motivos. Se você só faltar por esses motivos, eu posso dizer que você é impecável com o sistema. Segundo princípio, é princípio também. Você vai num evento e pega o convite do próximo. Acabou o final de semana de liderança, pega o convite do próximo. Acabou o STS, pega o convite do próximo. Workshops, etc., extravaganda, etc. Agora, no caso do STS, que é no caso de construção de equipe, agora que eu estou falando com quem quer construir equipe, obviamente é o pacote de pelo menos 10 convites, que eu posso falar, que é de uma coisa que eu sempre fiz, desde o meu primeiro STS. Sempre falo isso no STS. E sabe o que é o mais legal? Quando você faz isso, você ganha o direito de poder falar sobre isso. Porque você pode falar para as outras pessoas fazerem a mesma coisa que você fez. Agora, mais do que falar sobre pagar o preço, vamos falar do resultado, né? Resultado não é melhor do que só pagar o preço? Todo mundo quer pagar o preço por um resultado. Fazendo isso impecavelmente, assim, de novo, aqui a gente não fala eu não falo nada aqui, não é para dar uma de bom em cima de ninguém. Eu só estou contando a minha história para inspirar e para vocês fazerem, inclusive, podem fazer mais rápido do que eu fiz, que hoje é bem mais fácil. Fazendo isso impecável desde o primeiro mês,
do STS. No primeiro ano, fui top volume do Brasil, com 34 supervisores de primeira linha, fazendo isso, pegando 10 convites e trabalhando. Top volume do Brasil. O que eu tinha de diferente das outras pessoas? Até tomei um susto. Porque imagina você fazer mais volume do que todo mundo lá, você tem um ano de negócio, não conhece nada, mais do que todos os presidentes, mais do que todos os milionários, simplesmente levando as pessoas. Teve meio de fazer 2 supervisores, 1 supervisor, 3 supervisores, 4 supervisores, 5 supervisores. Meu melhor mês foi 26 mil pontos de volume pessoal. Isso primeiro ano de negócio. Com isso, além do volume, que é legal, além do atacado, que é legal, além de construir supervisores, que é legal, algumas pessoas sempre duplicam a gente. E aí, em 9 meses, eu falei 11 meses ontem, mas eu falei errado. 9 meses, 9 meses eu abri o primeiro mês de Get, tá certo, 9, 10, e com 11 meses eu fechei meu Get. Não porque eu era uma pessoa diferente, não porque era uma pessoa privilegiada, ainda era tímida, estava começando o negócio. Para quem já ouviu uma história, não por causa da minha lista quente, porque eu não podia falar com nenhum conhecido, foi uma regra da época na casa lá com meus pais, que eu não podia falar com as pessoas conhecidas. Praticamente 90% ou 95% desse trabalho para Briguete em 9 meses foram com pessoas estranhas, que eu nunca tinha visto. Ou seja, não tem nada a ver com o patamar que você está. Você pode fazer com todos os seus conhecidos. Aliás, é muito mais fácil. Então, esse foi o preço que eu paguei e o resultado que eu colhi com o trabalho em 9 meses. Se 9 meses você fizer o que eu fiz, daqui 9 meses você abre seu Get, pelo menos. Hoje você pode até fazer mais fácil, porque a supervisão acumula, era supervisão de 4K, não dava para dividir, não dava para ser com cartão, tinha que ser só dinheiro. Mixe, 1000 dificuldades. Hoje, muito mais fácil para você fazer com um número muito maior, certo? Segundo ano de negócio, continuei fazendo esse trabalho, só que no segundo ano não estava tão focada em fazer tantos novos supervisores com esse volume. Meu objetivo no segundo ano de negócio era fazer 2 supervisores por mês, no máximo, entre 1 a 2, mas eu queria focar em fazer 2. Mas, Priscila, mas fazer 2 supervisores por mês é muito. Por que meu objetivo era 2? Vou até compartilhar com vocês. Porque se tudo der errado, eu faço 1. Se meu objetivo é fazer 1 supervisor por mês, se tudo der errado, eu faço nenhum. Verdade ou não? Pode dar errado, não pode? Plano. Então, sempre puxa o plano um pouquinho para cima. Por que eu estou contando isso? Porque no final, apesar do objetivo ser fazer 2 supervisores, ai, meu Deus. Apesar que o objetivo era fazer 2 supervisores por mês, foram 12. Foram 12. Ou seja, de média deu 1 por mês. 12 meses, 12 supervisores. Só que com o trabalho de duplicação, no final do segundo ano, adivinha o que aconteceu? Equipe de milionários. Completando no mês que eu completei 2 anos de negócio, chegou o PIN da equipe de milionários em casa e o primeiro cheque de milionários foram 24 mil reais. Incrível! Incrível. Vale a pena? Ou se vale a pena. Esse foi o trabalho. O primeiro ano eu estava sozinha, terminei o ano com 22 pessoas. O segundo ano, fazendo esse mesmo trabalho com a duplicação, que começa a virar multiplicação, a partir de equipe de milionários é multiplicação. Eram 100 pessoas. Primeira extravaganza, eu fui sozinha. Entrei na Herbalife, depois de 5 dias, foi minha primeira extravaganza. No máximo, eu podia arrumar o dinheiro para comprar a supervisão e ir. Era o máximo que dava tempo de fazer em 5 dias, que eu nem tinha, me virar, vender o carro, ainda vender um carro em 5 dias, para quem não sabe, quer dizer, vocês sabem, não é tão fácil assim vender um carro em 5 dias, né? Imagine que eu vendi ele por qualquer preço, foi uma loucura, mas enfim, não que tenham que fazer, mas para você entender, 5 dias arrumei o dinheiro que não existia, ele passou a existir, virei supervisora em 5 dias. Aí, na extravaganza seguinte, eu estava com 10 pessoas lá. Nesse 10 pessoas, cheguei à equipe de Get. Na extravaganza seguinte, 100 pessoas. Olha que loucura o poder da multiplicação. Não é uma loucura, gente? Loucura! Dessas 100 pessoas, tá, gente? Até é bom falar isso que eu não falei aqui. Essas 100 pessoas eram 50 IDs, tá? Que era casal. Vai que você pensa que é 100 IDs. São 50 IDs, mas eram 100 pessoas. Certo? Melhorou agora, facilitou para vocês, né? Caiu pela metade o número. 50 pessoas numa extravaganza, você faz equipe de milionários. É isso, gente. E foi essa a história. A primeira história, os primeiros 2 anos. É mais fácil vocês enxergarem os primeiros 2 anos do que eu explicar para vocês 20 anos. Por quê? Porque 20 anos é muito tempo.
Eu estou explicando 2 anos. 2 anos, a gente não sabe nada de negócio. Eu só fui ensinável, participei impecável com o sistema, peguei todos os convites e trazia as pessoas e focava. Como que eu conseguia focar? Visão clara do futuro. Os treinamentos motivam a gente, a Segunda Poderosa motiva a gente, os workshops motivam a gente, a extravaganza motiva a gente, final de semana de liderança motiva a gente. A gente não falta motivação, gente. É aqui que a gente vai pegando. E quanto mais histórias da Herbalife você ouve, porque para mim a motivação está nas histórias, você vê, se ele pode, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também posso. Quem aqui não ficou emocionado com a história do Alex? Se ele consegue, eu também consigo. Gente, ouve a história do Jorge de la Concepción. Você vai ver que você não tem nada de diferente do número 1 do mundo, que faz 220K. Você vai ficar motivado. Eu mandei lá no grupo. História pessoal. Se eu fosse vocês, quem aqui quer crescer rápido, para mim, é o único conselho de fazer um negócio bem bitolado mesmo, sabe? Para falar, não, eu vou focar só no que interessa esse ano. Houve os 3 treinamentos do Jorge que eu coloquei lá no grupo. História pessoal, meia dúzia de coisas e use, vista e fale. Para mim, os melhores treinamentos que eu assisti dele até hoje, do kickoff dele, maravilhoso, sensacional. Não que ele, gente, ele foi sensacional aqui, não estou dizendo que não. Acho que ele estava mais à vontade, porque ele já conhecia a plateia e estava falando para o grupo dele. E eu gravei esse treinamento e foi incrível, gente. Eu assisto ele todos os dias. Quando eu estou meio querendo desfocar, que todas as pessoas, às vezes, né? Tem tanta coisa, acontece alguma coisa que você vai e não esquece. Tudo que você foca, amplia. Cuidado com o que você está focando. Às vezes está focando no Covid, está focando na pandemia, está focando nas contas. E realmente essa é a primeira parte que eu queria falar. Em relação a esses primeiros 2 anos que eu construí uma parte grande do negócio, até o milionário. Depois do processo para presidente foram mais 8 anos. E foi com pausas. Eu não vou falar que eu não me arrependo, porque eu me arrependo, mas eu não poderia ter sido perfeita. Ninguém é. Né? E ficar só trabalhando sem parar. Eu tive os momentos que parou, daí perdeu o impulso pessoal, aí foi construir de novo, foi meio picado até chegar aos 10 anos. Poderia até explicar a trajetória para presidente, mas ia demorar mais e não dá para explicar num treinamento de hoje. Mas eu vou explicar outra coisa. Uma outra coisa que eu peguei como muita, para falar para vocês, que eu falei para vocês não desanimarem, que era fácil. Que os primeiros 2 anos foi só ouvindo os treinamentos e fazendo esse trabalho. Mas uma coisa incrível, que eu não sei nem se é incrível, porque é muito desperdício, mas em 20 anos de Herbalife, vocês não têm ideia quantas pessoas eu já recrutei em 20 anos. São centenas de histórias. Centenas de histórias. Sempre adorei recrutamento. Então, recrutei já muita gente. E de todas as pessoas do nosso grupo, foram milhares, em todas as linhas, em 20 anos. E eu posso dizer uma coisa. Você pergunta para mim, quem são as pessoas que deram certo? E eu posso pegar num lote de milhares de pessoas, todas elas que eu conheci a história, pessoalmente, eu posso dizer uma coisa que vocês não vão acreditar. Desistiram pessoas que eu tinha certeza que iam ser presidentes. Chegaram a equipe de milionários, a equipe de Get, a equipe mundial, pessoas que eu nem imaginava que iam ficar no negócio. E eu posso te dizer, quem são as pessoas que dão certo no Herbalife? Anota para vocês, só tem uma resposta. Eu queria dar uma maior. Eu queria dar, mas não tenho. As que ficam. Só isso. Se você ficar, você vira presidente. Ah, mas eu tenho que ficar e trabalhar? Tem que ficar e trabalhar. Você vai ter momentos que você vai trabalhar mais, vai ter momentos que você vai trabalhar menos. Se você não desistir, se você entender a visão clara do que eu falei aqui do Monte Everest, vai ter altos e baixos. Fica, que você chega. Você chega lá na frente, na extravaganza, enorme. E eles vão perguntando aqui, quem aqui tem mais de... Você já viu isso? 1 ano de negócio, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 20... De repente, começa a aparecer ali, tudo ali na frente dos presidentes. E um ou outro no cercado de milionário. Não tem pessoas com 20 anos lá em cima no cercado do supervisor. Por que será? Porque alguns no processo, até chegar à equipe de presidentes, fizeram o quê? Desistiram. Quem tem 20 anos de Herbalife é pelo menos presidente ou milionário. Olha que lindo isso, não é lindo isso, gente? É lindo! Que empresa maravilhosa! Que é ficar, entender seu processo, ter paciência com você. Agora, se você entende, se está com o olho brilhando, o que você tem que fazer? Recrutar pessoas que ficam. Claro que você quer que elas trabalhem, claro que você quer que elas cresçam, mas o principal é entender que não pode desistir. Eu não entendia quando eu assistia treinamento com o John Peterson, né? Faleceu. E toda vez que ele vinha extravagando do Brasil, a primeira coisa que ele falava é não desista. E nossa, eu achava isso é óbvio, nunca vou desistir da Herbalife. E eu achava que ele ia falar, hoje eu entendo a profundidade dessa frase.
Então, é ficar até dar certo. Se você entender, aí você está pronto para ser o melhor recrutador do mundo. Por quê? Porque olha que negócio incrível, que só não dá certo quem desiste. Sabe que tem negócio que se você só... Sabe o que a Herbalife te dá a oportunidade de você se desenvolver? Por quê? Porque se você ficar... Ah, esqueci de falar. Ficar nos treinamentos. Mesmo se você não estiver trabalhando, tem que ficar nos treinamentos, porque senão você desherbaliza e sai. Não vai ter jeito. É ficar 20 anos, ficar 15 anos, ficar, né, em todos os treinamentos da Herbalife. Todos, sem faltar, sem perder nenhum, você com certeza chega, porque você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo e você vai crescendo. Certo, pessoal? Então, essa era a parte de hoje relacionada com recrutamento. Nós temos agora o finalzinho que eu posso simplesmente falar, gente, que o que sai da nossa boca é o que o coração está cheio. Falar sobre a Herbalife do produto, falar sobre a Herbalife do negócio. Se você não tem essa clareza de que é só chegar, que é só ficar, que é entender os processos, você não consegue ser um bom recrutador, porque não sai do coração. Então, você tem que sempre estar fortalecendo a sua visão e seu entusiasmo para você poder ser um melhor recrutador. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Vocês entendem? Que é muito mais fácil falar, porque mesmo se você pode não falar a melhor maneira de recrutar. Mas não importa o que a gente fala. Ó, vou falar uma frase de Mike Hills agora, hein? Não importa o que a gente fala, o que importa é como você se sente em relação ao que você fala. Se você fala do produto, ama os produtos, toma os produtos, fala de coração dos produtos, não importa o que você fala. Você tem resultado, você sabe. O negócio é que às vezes é um pouco... Tem pessoas que falam melhor do produto e do negócio, por quê? Porque o produto você vê. Toma, sente e já vê agora. O plano de marketing, às vezes, você está fazendo e ainda não chegou. Então, você tem que vender uma coisa que ainda não existe para você. Mas você tem que saber que não é porque ainda não existe na sua conta bancária que não é real o plano de marketing com milhares de pessoas que chegaram. É isso que tem que ser forte no seu coração. Se você entendeu de verdade o plano de marketing, se você entendeu que você é só parte do processo, realmente você fala de coração. Agora, qual é a parte importante agora para vocês entenderem da história de vocês? O final da história não tem fim. Olha que maravilha, porque você pode conquistar tanta coisa que não acaba, né? O seu último mês vai sempre mudar. Então, o final da sua história na Herbalife não tem fim. Não tem fim. Mas o começo nunca muda. O começo é sempre igual. A gente não pode trocar o começo, a gente não pode mentir. A gente não pode falar que a gente conheceu o Herbalife e ficou pensando 20 anos, depois entrou e depois não sei mais quanto, tá. Então, o que acontece? Cuida dos detalhes da sua história para você poder contar. Como você conheceu o Herbalife, né? Você tem que contar a sua história. Foi um amigo? Foi um desconhecido? Foi na rua? Foi um contato direto? Como é que foi esse começo? É muito importante quando você vai contar a história para alguém, esse começo. Por quê? Porque para quando a gente fala para as pessoas, quando a gente fala do negócio para as pessoas da Herbalife, elas acham que a gente, nasceu de bottom. Ela esquece que um dia a gente esteve do outro lado igual elas. Então, quando você se coloca do outro lado, fica mais fácil. Então, contar a história da Herbalife, também, porque a sua história também, de novo, não é uma técnica. Não é uma coisa de robô. Não é o script. Gente, é conversar. É sua história. É só falar. Não existe dificuldade em falar uma coisa que aconteceu. Entende? Só que às vezes você precisa o quê? Organizar os fatos para não ficar confuso. Então você tem que, se você não sabe contar uma boa história, e uma boa história de novo, não é fazer o script, não é ter uma combinação de coisas que a pessoa não vai entender. Você tem que só organizar melhor as ideias. Então você tem que colocar, lembrar a sequência, né? Então isso é importante você fazer. Pode ser com o seu tabulador, pode ser com alguma pessoa que já tem um pouco mais de experiência que você, mas assim, via de regra, a gente tem uma sequência que é muito importante você entender. Né? Qual que é a sequência? A sequência que você explica para a pessoa é a sequência que ela vai seguir também. E cada um seguiu de um jeito. Então, por exemplo, você conhece a Herbalife. Através de quem? Amigo, conhecido, parente? Então, explica da onde, como que apareceu. Você não caiu de paraquedas na Herbalife. Segundo ponto, o que você fez quando a pessoa te convidou? Você gostou? Você ficou negativo? Você já foi no evento na hora? A pessoa teve que insistir? Você primeiro tomou um shake? Você foi no espaço de vida saudável? Qual foi a primeira, depois que você descobriu que era Herbalife, qual que foi seu primeiro contato? Certo? Se foi produto, primeiro teve resultado e depois conheceu o negócio?
Entendeu? Se foi negócio, aí foi o quê? Você foi num evento? Você se cadastrou primeiro e foi no evento? Você foi primeiro no evento e depois cadastrou? Tem a sequência. Por quê? Porque é a sequência que ela vai fazer também. Você conta a sua sequência. Qual foi sua sequência? Bom, eu conheci num site, falei com o cara, não acreditei, achei que era dúvida, tinha que depositar o dinheiro na conta dele, fiquei com medo, mas no final acabei depositando e fui parar no STS. Cheguei super desconfiada, entrei lá, adorei tudo. Essa é a minha história. E não existe melhor ou pior, porque alguns vão ser negativos, alguns vão ser. Existe a sua, a veracidade, a autenticidade da sua história. Você tem que seguir essa sequência. Por quê? Porque quando você recruta uma pessoa, você quer o quê? Que ela siga a sequência dela. Então você conta a sua. Qual foi a sua sequência? Primeiro tomou o produto, primeiro cadastrou, primeiro foi no evento, e você monta essa sequência até a parte do cadastro. Por quê? Porque se você está aparecendo, você quer que ela, quando comece o negócio, vá para o STS e se cadastre, você vai contar essa primeira parte. Você não conta para ela o que acontece no STS. Por quê? Porque ela não foi no STS. Vocês entendem? As histórias, elas têm partes que devem ser contadas e tem partes que têm seu tempo a ser contado. Se você contar para alguém um filme inteiro, a pessoa quer assistir o filme no cinema, sim ou não? Gente, detesto que me contem um filme. Né? No máximo pode falar, nossa, assiste esse filme que é bom. Quem é assim também? Você gosta quando alguém te recomenda um filme? Você quer que ele conte o que vai acontecer no filme? Digita aí sim ou não. Faz qualquer coisa aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Vocês querem que ele conte o filme ou não? Então lembra disso quando você convidar alguém para Herbalife. Você quer contar tudo que vai acontecer no STS, ele vai lá para quê? Não vai. Então você só precisa falar que é bom. Vai lá que é bom. Nossa, mas o que acontece lá? Olha, eu fui lá e foi lá que eu tomei a decisão de fazer um negócio. Mas ok, não, mas é lá que a gente descobre como toma a decisão. Não sei qual vai ser para você. Nem dá para te explicar. Vamos lá. É assim, gente. É bom, é lá que você decide. Depois que eu fui lá que eu ganhei dinheiro. É sempre assim que se faz um bom recrutamento. Saber o que falar em detalhes e saber o que não falar é muito importante, né? Nunca fale tudo. Deixa ele saber lá. Se desse para fazer o STS sem ir, a gente não faria, hein? É mais fácil todo mundo sair falando como que é, fechar a supervisão, ponto, acabou. Certo? Então, saiba contar a sua história do começo até o final. Isso é uma boa história de levar a pessoa para o STS e o primeiro passo do cadastro. Essa é a história básica. Certo? Como é que você vai pagar seu kit? O kit, gente, nem preciso explicar, né? Vai com o convite do STS dentro, já calcula o preço do kit mais o convite. Não pergunta se ela quer o convite e o kit. Nunca. Você pergunte, você já quer se cadastrar ou quer só ir no evento? Sempre uma resposta positiva. Então, que no mínimo ela vai só comprar o kit do STS. Então, o kit ela não escolhe o que vem dentro, já é o kit com convite. Ou kit com convite ou só convite. Nunca só o kit. Eu vou repetir, o que a pessoa vai fazer com kit de negócio sem ir para o evento? Nada. Ou ela vai só no evento, ou ela já se cadastra. Cadastra, você soma o kit mais o convite. Certo? Então, essa realmente é a grande visão do negócio para o início. Agora, levou o convidado para o STS. Já levou. Ele já foi. Agora, presta atenção, é só para o convidado que foi. O que você vai falar com ele agora? O que foi a sua decisão quando você foi no CSS? Como que você começou? Fui para o STS, adorei, comecei, comprei 500 pontos, comprei 1.000 pontos, comprei supervisão, assisti o primeiro evento, fiz meus primeiros clientes, mas primeiro você fez o quê? Você tomou uma decisão, você fez a sua primeira compra. O que você fez quando você fez o seu primeiro STS? Decidir para extravaganza, entendeu, gente? É sempre isso. Você fala o que você gostaria que ele fizesse. Agora, vamos supor que você está aqui e não entendeu realmente essa dificuldade. De novo, vou repetir. Não é difícil contar uma coisa que aconteceu com você. É sua história. Você só tem que saber até onde você fala, até onde você para. Alguém ficou com alguma dúvida? Gente, estou animadíssima. Animadíssima, animadíssima. Pronto, então hoje eu ensinei, né, até o show traidor. Use, tente, fale, mostre, né, ensine a fazer. Hoje eu contei para vocês o quê? A história para chegar a presidente, o que foi fundamental para construir o grupo. O assunto aqui é o quê? Recrutamento. Eu falei os princípios, depois eu falei o que eu fiz. Pegava o convite todo final de semana, fiz o top volume, fiz o get, abri 9 meses, depois o milionário. Expliquei como eu fiz, quantas pessoas na primeira extravaganza, quantas na segunda, quantas na terceira. Vocês entendem? Você explica com a sua história. Sempre com a sua história que deu certo. A sua história que não deu certo, você faz o quê? Você guarda, espera dar certo, aí você vai fazer uma história incrível.
Quais erros você fez que você não cresceu? Para o seu grupo não fazer igual. Como foi o treinamento do Alex na sexta-feira. Maravilhoso. Quem estava lá? Os tabuladores, né? Thiago estava lá, assistiu. Incrível. Não, a equipe mundial também estava, né? Ele abriu lá. Ele falou, agora eu vou contar para vocês. Ele fez todos os erros que eu fiz quando eu não cresci. E olha que treinamento incrível. Eu fiz isso, que é para a gente não cometer esses erros. Então, erro, anota para você, esse erro seu ruim aí, ele também vai ser ensinamento, mas no futuro, quando depois você já, aí ele vai falar, aí eu fiz isso, ao contrário, e deu certo. Então, tudo na nossa história da Herbalife é aprendizado. Se você estiver aqui hoje, nunca se sinta mal por alguma coisa que eu falei que você não esteja fazendo. Você pode pensar assim, nossa, olha o que é uma história. Eu não estava comprometida com o sistema, eu não estava indo, eu estava escolhendo. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Eu não estava pegando convite. Você pode, a partir de hoje, começar a pegar convite e mudar totalmente sua história. Começar a trabalhar para levar as pessoas e a sua história. E lógico que eu vou terminar aqui com a parte do trabalho diário. Fale com pessoas de negócio todos os dias. Tem que falar todo dia. Se você quer ser um bom recrutador, você tem que ser um recrutador diário. Saber falar do negócio todo dia com as pessoas. Não é ser chato. Pegue as oportunidades corretas para ter a hora de falar, começa uma conversa, e aí como estão as coisas, se a pessoa reclama, aí você está sempre animado, com uma perspectiva de futuro, e faz a primeira parte. Mas sempre fale do negócio. As 3 vezes vai ser super esquisito. Gente, eu vou contar, eu falei acho que isso aí o ano passado, na pandemia, quando eu estava em Portugal. Fazia muito tempo que eu não fazia contato direto. Muito tempo. E eu estava lá na fila do banco. Ai, às vezes dá uma saudade de Portugal, gente. Estava lá na fila do banco e tinha um cara conversando com outro cara do lado, reclamando da vida, que queria ir mudar para a França, porque em Portugal estava difícil, tá. Gente, eu juro, eu fiquei com uma briga interna para falar com um estranho, do nada, para falar do negócio, um tempão. Eu estava sentado ao lado dele, eu pensei, nossa, mas olha como a nossa mente sabota a gente. Nossa, mas você vai falar com um estranho aqui na Europa, as pessoas são mais frias, aqui não é o Brasil. O cara vai ser grosso com você. Nossa, mas você vai começar a conversar aqui com o cara do nada, não sei o quê, né? E se ele achar que é outra coisa? Gente, a minha cabeça ficou uns 5 minutos nisso. E eu louca para falar do negócio, eu tava com medo, com vergonha. Normal, gente. De repente eu virei para ele e comecei a falar. Porque não é estranho você começar a falar com uma pessoa, parece que você estava ouvindo a conversa dele. Mas ele estava falando alto com a outra do lado ali. Já aí depois, sabe o que eu fiz? Eu comecei, nossa, Priscila, você é presidente da sua organização, vai ter vergonha? Imagina a sua organização. Eu comecei a me dar umas outras, ficou uma briga interna, gente. Parecia que era o meu anjinho e o meu diabinho ali falando, é assim mesmo. Aí eu virei para o lado, porque assim, se ele tivesse ido embora sem eu falar, eu ia me sentir muito mal comigo. Porque eu devia ter falado e ia ficar aquela sensação de que eu devia ter falado. Aí eu virei para o lado e falei, nossa, olha, dá licença, é que você está falando alto, não queria ouvir, você está falando de mudar para a França para uma oportunidade, mas eu tenho uma oportunidade excelente. Eu comecei a falar, quando eu terminei de falar, peguei o telefone dele e tal, ele não chegou aí na Gauê, mas eu mandei a mensagem para ele no WhatsApp. Mas eu me senti muito bem que eu falei. Por quê? Porque eu não ia falar, mas poderia ter sido um sim, não poderia? Foi um sim na hora, acabou que ele não foi. Mas é assim, gente, a gente tem que perder o medo de falar com as pessoas, e é exatamente isso. Eu não perco mais nenhuma oportunidade, e quanto menos. Por quê? Porque quanto menos a gente fala, menos a gente quer falar. Então eu estava meio travada lá em Portugal e de repente as coisas acabaram acontecendo. E agora eu aqui no Brasil estou falando todos os dias do negócio, por isso eu falo para vocês que falem todos os dias com as pessoas do negócio. Esse ano vai ser um ano incrível e essa realmente é a meta. Hoje, qual a meta para hoje? Hoje a gente tem pós-STS online. Para quem que é o pós-STS? Para quem foi e para quem não foi. Né? Não uma pessoa totalmente de paraquedas, uma que você convidou para o negócio e por algum motivo não foi, teve algum percalço, ela já está interessada para o negócio, mas não foi, assista, vai ser às 8h30, gratuito, online, para todo mundo, vai ser com o Lucas, vai ser maravilhoso e você pode colocar qualquer pessoa, certo, pessoal? Isso é um ponto primordial para a gente estar 100% focado. Outra coisa para estar 100% focado, nós vamos ter o Grupo A esse domingo, vai ser maravilhoso, nós temos está incrivelmente desenhado para que todo mundo tenha mais resultado de produtividade de trabalho diário. Então, esteja com a gente 9h30. Quem pode participar? Todo mundo que já fez 500 pontos alguma vez na vida, todo mundo que vai fazer 500 pontos essa semana, novo, e todo mundo que é 1.000 pontos,
supervisor, equipe mundial, Get, milionário, presidente. Então, essa semana ainda dá tempo de fechar mais pessoas para participar com a gente. Domingo, dia 29, grupo A. E na semana que vem, quer dizer, na outra semana, dia 7, a gente vai ter a nossa mentoria online maravilhosa com nada mais, nada menos do que Alderia Nossa. Para participar, 10 convites do STS, esteja lá com a gente, focado em cada vez mais ter pessoas. Essa primeira parte de hoje, resumido, era para cada um de nós. Não é para o meu downline, para o meu primeira linha, para o meu fulano, tudo que eu falei é para nós mesmos. Nós mesmos já estamos fazendo, já estamos 100% ótimo. Agora, quantas pessoas você vai ter com você? Na próxima Segunda Poderosa, quantas pessoas você vai ter hoje à noite no pós-STS? Quantas pessoas você vai ter quarta-feira na HUM Online? Quantas pessoas você tem de primeira linha no grupo A e todas nesse domingo? E assim você vai construindo e desenhando o seu negócio. Quanto mais pessoas você traz com você, mais o seu negócio cresce. Estou muito entusiasmada essa semana fria. Vamos esquentar como loucos. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, incrível. E olha, gente, eu vou falar. Ontem tomei a decisão, não sei vocês, do próximo STS ser simplesmente o melhor STS da história. Eu sei que está gravando e eu sei que tem pessoas aqui que são de outros lugares do Brasil, mas nem que você conheça alguém aqui na região. A gente vai ter o Dudu Rosado aqui, gente. De hoje até 19 de janeiro, eu quero ter 20 pessoas na sala, mínimo, mínimo. Já falei, vou todo dia falar do negócio como nunca. Aquele que nunca foi, pensa assim, ai, que glória a Deus, era porque ele tinha que ir nesse próximo, para ver o Dudu Rosado contar a história dele e fazer realmente o melhor mês de sempre da história. Claro que a gente ainda está nesse mês de maio, mas você pode querer colocar uma pessoa hoje, falar, gente, mas você tem que fazer quem responde para estar com o Dudu e te ajuda mais aí terminar de formar o seu volume do mês de maio. Né? Então, o mês de maio está aí rolando, já com as promoções dos próximos treinamentos. Você pode ter uma pessoa nova que foi no STS, não limite com pouco. Eu contei a minha história lá. Eu dou graças a Deus que desde o primeiro mês, meu patrocinador falou que aqui não trabalho com menos pessoas que não pegam 10 Covid. E ele foi o top volume 2 do Brasil. Eu fui o 1, ele foi o 2, porque ele também fazia supervisor pra caramba. Então, é muito legal a gente fazer isso, né? Por quê? Porque a gente eleva o nível das pessoas para elas crescerem. Certo, pessoal? Então, vamos subir a régua, vamos fazer o nosso melhor e esse é o ano que literalmente a gente trocar de PIN. Certo, pessoal?